Boa noite, amados, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Cícero, está comigo hoje a minha esposa Sueli, peço ela que se coloque de pé, para que a igreja conheça. Nós somos do sul do Pará, ali pertinho, né? E estamos aqui em missão, né? Aproveitando, na verdade, as férias para fazer missão, para divulgar o nosso trabalho de plantação de igreja ali no sul do Pará. E tem alguém hoje que veio de mais longe ainda para estar com vocês nesta noite, que é o meu irmão Carlos, que veio da Itália, né? Está aqui também passeando no Brasil e que está aqui conosco hoje também. Amados, nós primeiramente gostaríamos de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, que está em Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24. Leremos de 14 a 17. Nós estamos ali na igreja, na congregação, na verdade, congregação de Rio Maria, no sul do Pará, uma cidade pequena, né, de cerca de 18 mil habitantes e cerca de 6 mil, mais ou menos, no centro, na cidade, né, na região urbana. E estamos ali com o desafio de plantação de uma congregação que já tem 30 anos de existência, mas que ainda não se organizou como igreja. E nosso desafio é que, com a ajuda do Senhor, nós possamos organizar aquela igreja. Josué capítulo 24, de 14 a 17, assim diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor que nos fale através desta palavra, que sejamos fortalecidos, edificados e que, sobretudo, o teu nome seja glorificado esta noite. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos hoje uma sociedade enferma, uma sociedade extremamente doente. Agora imagina você olhar para a sociedade como um grande painel, um grande mapa. E você fazer aquele trabalho de puxar um zoom, né, no meio dessa sociedade enferma, doente. E você puxar um zoom em cada família, em cada célula dessa sociedade. E você perceber que ali estão famílias enfermas, famílias doentes, no meio de tanta agitação, no meio de uma cidade que não para, de uma cidade agitada, com manhãs agitadas, com semanas agitadas, o barulho dos carros, o movimento das ruas. No meio de todo esse movimento, a gente vê, puxando esse zoom, dramas de famílias destruídas, famílias desoladas, lares partidos, filhos sem referência.
vemos pais e filhos vivendo debaixo de um mesmo teto, porém em universos completamente diferentes. As pessoas estão cada vez mais distantes, as famílias estão cada vez mais arruinadas. Hoje as pessoas se dizem conectadas, né, através das redes sociais, mas as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. Vivemos uma sociedade cada vez mais plural, onde a cultura, a ética, a moral, a religiosidade é individual. As pessoas estão cada vez mais diversificadas. As pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, distantes de Deus também. E o contexto em que Josué viveu não era diferente. Também esse era um contexto parecido com esse. E Josué, no meio desse grande desafio, ele diz: escolham hoje, não amanhã, escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É interessante nós notarmos que o texto começa dizendo, no versículo 14, agora pois temeu o Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. O que é integridade? Integridade é quando a gente entende que servir ao Senhor com tudo o que há em nós. Foi lido um texto aqui do Salmo 103 na liturgia, dizendo: bendize a minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Queridos, nós não podemos nos esquecer do Deus a que nós servimos. É exatamente o que Josué faz aqui, ele relembra os benefícios de Deus, feitos a este povo, feitos a essa gente. E nós também não podemos nos esquecer dos benefícios que Deus nos tem dado diariamente. Deus constantemente está nos abençoando. Assim como Deus abençoou este povo aqui ao longo de sua história, ao longo da sua jornada, da sua caminhada, Deus esteve abençoando este povo, Deus visitou este povo com graça. Deus protegeu este povo, Deus o tempo todo cercou este povo com benefícios, e Ele tem cercado a nós também. Deus tem nos abençoado, e nós precisamos, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma sociedade enferma, nos levantar como famílias de Deus, como povo de Deus, e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma declaração de coragem, é uma declaração de fé, é uma declaração de quem realmente entende e conhece o Deus a quem serve. Foi o que Josué fez. Era que, no capítulo 24, é um momento de escolha, é um contexto de decisão. O povo havia conquistado a terra prometida, a qual Deus havia prometido a eles, e Josué então reúne aquele povo ali em Siquém e começa a relembrar ao povo os benefícios que eles haviam recebido do Senhor, da parte do Senhor. E Josué então apresenta os benefícios que Deus fez àquele povo, como que Deus foi bondoso para com essa gente, e ele diz: se vos parece, diante de tudo que eu disse, se vos parece mal servir ao Senhor, escolham a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou se vocês vão servir aos deuses dos amorreus, ou se vocês vão servir ao Senhor. É interessante esse detalhe aqui. Se vocês vão servir aos deuses a quem serviram os vossos pais. Os vossos pais. Hoje tem muita gente que serve ao Senhor por tradição. Por tradição. A grande pergunta que eu faço para você hoje, querido, nesta noite, é: você está servindo a Deus por tradição ou por convicção? Você serve a Deus porque a sua família serve a Deus, porque os seus pais servem a Deus? Você tem uma experiência com Deus ou você está servindo ao Senhor por tradição? A gente sabe que no meio católico romano isso é muito comum. É muito comum no catolicismo romano as pessoas servirem, né, no catolicismo, ali estarem membros de uma igreja católica. Por quê? Porque os pais fazem isso. E alguns nem mesmo frequentam a igreja e se dizem católicos porque os pais, os avós são católicos. Não é assim? A questão é: você que conhece a Deus, você está servindo ao Senhor por tradição ou você está servindo ao Senhor por convicção, por fé? Porque você conhece e tem uma experiência com Deus.
Josué, ele poderia se acomodar, já era idoso, poderia transferir as suas responsabilidades. Josué poderia ali ser um mero espectador, ser alguém omisso diante de tudo isso, diante de um povo que estava cercado de tradições iníquas, de um povo que não temia o Senhor. Mas Josué não faz isso, ele se levanta no meio do povo e diz: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Isso é uma atitude de coragem. Servir ao Senhor no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração que não teme o Senhor, é uma atitude de coragem. Coragem. Deus, Ele quer pessoas corajosas. Para que você sirva ao Senhor, você tem que ter coragem para servi-lo. Porque ter coragem significa abrir mão de tudo aquilo que te afasta de Deus. Significa abrir mão de tudo aquilo que seduz. Porque o pecado seduz. O pecado atrai as pessoas. Quando Josué diz para o povo: agora, pois, temeu o Senhor, serviu com integridade e com fidelidade, ele diz seguidamente: deitai fora os deuses. Joguem fora os deuses a quem serviram vossos pais. Ou seja, abra mão de tudo aquilo que não é Deus, de tudo aquilo que não tem a ver com Deus. Querido, nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que não tem a ver com Deus na nossa vida. Deitar fora todos os deuses também, tudo aquilo que tira o lugar de Deus no nosso coração. Porque Deus quer que nós o sirvamos de todo o nosso coração. Ele diz que nós temos que o amá-lo de todo o nosso coração. É isso que Deus quer de nós. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer que nós o amemos de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É assim que Ele quer que nós o amemos. Então, nós precisamos servir ao Senhor. Deus quer famílias que o sirvam de todo o coração. O tema da nossa mensagem hoje é famílias que servem. O poder do lar cristão na evangelização urbana. Nós estamos inseridos num contexto urbano, de cidade, em que nós precisamos ser instrumentos de Deus, como famílias abençoadas de Deus, por Deus, para trazer cura, para trazer restauração, né, para trazer o evangelho que faz isso na vida dessas famílias. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de líderes que decidem, assim como Josué, líderes que decidem e famílias que influenciam. Josué, ele não faz aqui uma declaração medrosa, ele não faz uma declaração aqui às ocultas, ele faz uma declaração pública. Quando a gente se torna membro de uma igreja, a gente faz a pública profissão de fé, não é? A nossa pública profissão de fé não é um ato que a gente faz apenas quando a gente se torna membro da igreja. A nossa pública profissão de fé, a gente faz todos os dias. O mundo precisa saber, conhecer a nossa fé. Nós precisamos publicar a nossa fé o tempo todo. Fazer pública, fazer notória a nossa fé. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu pergunto para você, será que servir ao Senhor é apenas se tornar membro de uma igreja e se assentar no banco da igreja? Porque quando Josué disse servir ao Senhor, ele disse servir com integridade e com fidelidade. Então significa que nós temos que servir ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. O que você faz? Qual é a sua profissão? Qual é o seu trabalho? Você serve ao Senhor lá na sua profissão. É fazendo a vontade de Deus na sua profissão. Você serve ao Senhor como no seu papel de pai, no seu papel de mãe, de filho. O que quer que você faça, faça para a glória de Deus. E você então estará servindo ao Senhor. Quando você faz tudo, pensando sempre em agradar a Deus no que você faz. Então o filtro é sempre esse, deve ser sempre esse. Ao fazer isso, estou agradando a Deus? Como posso fazer melhor a fim de agradar ao Senhor? Como posso ser um filho melhor? Como posso ser um pai melhor, uma mãe melhor, a fim de agradar ao Senhor? E buscar a sua vontade aonde? Nas Escrituras, é na palavra de Deus. A palavra de Deus diz tudo isso, ela nos ensina tudo isso. Como que a gente pode ser pessoas melhores? Como é que a gente pode ser pessoa melhor? A palavra de Deus nos ensina. Então, pais precisam ser tais líderes que, de fato, orientam a vida espiritual da sua casa. Tem pais que deixam, né? A coisa rolar solto. Não ensina, não decide. Discute-se em casa muitos assuntos. Discute sobre famílias, discute sobre problemas, sobre finanças, discute vários assuntos no dia a dia, em casa, na hora do café, na hora do almoço, na hora do jantar, mas não se discute, não se fala
de evangelho, não se fala de Cristo. E nós precisamos, então, falar de Jesus o tempo todo na nossa casa, como o Senhor nos diz, como o Senhor nos ensina. Que a gente tem que falar ao sentar, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, não é assim? Então nós precisamos o tempo todo falar de Jesus na nossa casa. Para que o nome dele seja conhecido, para que o nome dele seja glorificado. Os nossos filhos, os nossos netos, até mesmo os nossos vizinhos estão atentos à nossa vida, estão olhando para nós. Eles aprendem como que nós reagimos, como que reagimos aos problemas, como é que a gente reage às injustiças, como é que nós reagimos ao sucesso, como é que a gente reage ao fracasso. Os nossos vizinhos estão olhando para nós somos a referência. A família cristã é referência para a sociedade, é referência para as famílias não cristãs que ainda não conhecem o amor de Deus. Então, queridos, nós precisamos estar sempre lançando a semente na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos falar do reino de Deus, precisamos viver as virtudes de Deus, celebrar a paz, a justiça, a fidelidade, celebrar o amor, celebrar a glória de Deus na nossa casa. Em segundo lugar, nós precisamos de famílias cristãs que sejam tais como altares. As nossas famílias precisam ser como altares. Nós precisamos entender que a família é o lugar onde a fé deixa de ser uma teoria e ela se torna uma prática. Porque é na família que começa o evangelho a frutificar-se. O evangelho começa a ser disseminado a partir da família. O evangelho começa a ser um estilo de vida a partir da família. Foi assim que aconteceu com Josué. A família, ela é a janela através da qual os nossos vizinhos estão olhando e enxergando o reino de Deus. As famílias precisam olhar para nós, olhar para as nossas famílias e ver ali uma expressão do reino de Deus. O que é que a sua vizinhança vê ao olhar para a sua janela, ao olhar para a sua família, olhar para a sua casa? Será que vê o reino de Deus? Será que vê Deus sendo glorificado? Por vezes a gente acha que evangelização, ela acontece em eventos grandes na cidade. Evangelização, ela começa a acontecer dentro da nossa casa. Ali começa o evangelho. Ali começa o reino de Deus, dentro da nossa casa. Nós precisamos começar a mostrar o evangelho, a não apenas falarmos do evangelho, mas a mostrarmos o evangelho a partir da nossa casa, a partir do nosso lar. Será que nós temos feito isso como famílias? Será que nós, de fato, temos experimentado o evangelho? Ou a gente tem experimentado tal qual Jó, antes de ter aquela experiência com Deus? Porque a palavra de Deus diz que Jó conhecia Deus apenas de ouvir. Apenas de ouvir. Será que nós hoje, cristãos, conhecemos o Deus que nós servimos por experiência, ou nós os conhecemos apenas de ouvir? Você tem uma experiência com Deus? Na prática, no dia a dia? A sua família tem experimentado a presença de Deus abundantemente? Ou Deus é apenas algo que você ouve na família, porque você ouviu falar, é apenas uma experiência teórica? Você de fato tem uma experiência com Deus no dia a dia, na sua prática, nos seus negócios, na sua forma de lidar com as questões do dia a dia? Deus está sempre presente? Como é que Deus está sendo vivido? Eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa noite o que a gente pode fazer de forma prática para sermos tal como uma janela do reino de Deus, para expressarmos o reino de Deus. O que a gente pode fazer? Hoje, como a gente já disse, a nossa sociedade, as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. As pessoas estão cada vez mais isoladas, as famílias estão vivendo isoladas. E cada vez mais distantes umas das outras e distantes de Deus. Antigamente, a gente sentava na calçada e a gente batia papo com os vizinhos, né? A gente conversava, às vezes, até altas horas da noite com a vizinhança. Isso era muito bom. A gente tinha contato, a gente, de fato, tinha uma conexão social com a vizinhança. Hoje, as pessoas estão cada vez mais distantes. O que a gente pode fazer para alcançar as pessoas? Porque não existe fator maior de alcançar, de evangelização, do que amizade. Jesus foi chamado de quê, afinal? Amigo de publicanos e pecadores. Não foi
É claro que isso na época era um xingamento, né? Os escribas, os fariseus chamavam Jesus de amigo, né? Porque ele comia e bebia com os pecadores. Queridos, nós não temos como alcançar as pessoas, nós não temos como alcançar famílias hoje, alcançar as pessoas para Cristo, se não for através da amizade. E o que você pode fazer para alcançar as pessoas? Se tornando amigo dos pecadores. É o que Jesus fez, se tornando amigo dos pecadores. Jesus, ele veio para salvar e buscar o perdido. Quem que a gente tem que buscar e alcançar? É o perdido. É interessante que o crente, depois que se converte, com o passar do tempo, ela deixa de ter amigos não crentes. Essa é uma grande tendência. A gente deixa de ter amigo não crente e a gente passa a ter amigos só crentes, só amigos crentes. E a gente se esquece de que o nosso campo de ação é a pessoa não convertida. São famílias que ainda não foram alcançadas. E o que nós estamos fazendo para alcançar as famílias que estão lá fora, que ainda não foram alcançadas? Jesus disse, ide por todo mundo, né? E pregar o evangelho. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos pregando de fato? Será que nós estamos alcançando essas pessoas? Não existe outra forma senão através da amizade. Então o que a gente pode fazer? Você já pensou em fazer um café da tarde, uma vez por semana, por exemplo, e chamar os seus vizinhos para um lanche? É uma forma de você construir uma amizade. As pessoas hoje não fazem isso. Elas mal se veem. Tem pessoas que moram em frente à outra, né? Famílias que moram em frente à outra e não têm nenhum contato. Passam dias, semanas, meses, anos e às vezes não têm contato umas com as outras. E nós precisamos gerar esse contato, precisamos plantar, né, esse contato. Quem sabe, a partir dessa amizade, possa se abrir uma porta para falar de Cristo, possa se abrir uma porta para falar do Evangelho. Mas é preciso fazer essas pontes, é preciso fazer esse trabalho. Se nós não fizermos isso, nós não vamos alcançar as pessoas. Famílias são alcançadas através da amizade. Será que nós estamos sendo amigos dos pecadores? Se a gente puxar o zoom hoje e olhar nessa sociedade cada vez mais enferma, cada vez mais doente, a gente vai perceber que há muitas e muitas famílias que estão doentes, e é por isso que a sociedade está doente, é porque famílias estão doentes, famílias estão espiritualmente doentes. E qual é o nosso papel? Qual tem sido o nosso papel como famílias de Deus? É levar a cura. É levar a cura para a sociedade. E só existe uma forma de curar a sociedade. É levando o Evangelho para elas. Não tem outra forma, queridos. É o Evangelho. Só o Evangelho de Jesus pode salvar as pessoas. Só o Evangelho de Jesus pode mudar, transformar essa sociedade. Ele veio para salvar e curar, salvar o perdido. Buscar e salvar o perdido. E é o que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar e salvar o perdido. Deus quer usar cada família aqui, nesta noite, para fazer isso. Para salvar e buscar aqueles que estão perdidos. Qual tem sido o papel da sua família nessa missão? De buscar aqueles que estão perdidos. Que Deus te abençoe, que você possa ser um instrumento, que a sua família falar um pouco agora do nosso projeto de plantação de igreja, lá no sul do Pará. E a gente vai ver um vídeo, depois eu vou falar um pouquinho mais, né? Vou chamar minha esposa também para me ajudar. Cabe a gente comprometer-se, arregaçar as mãos. A gente tinha essa salinha improvisada aí, que é o que a gente tem até hoje lá, para atender as crianças. Deus nos deu essa realização do sonho, que foi comprar aquela casa do lado. Trabalho que a gente faz com crianças todos os anos, na cidade, em frente à igreja, na igreja. Comemorando o Natal com as crianças de um bairro distante, um bairro carente da cidade. Reunião de oração, nas casas. Distribuindo cestas básicas, a gente arrecada cestas básicas para distribuir às famílias carentes. Treinando os membros para o trabalho da igreja.
Uma escola de música que funciona lá da igreja presbiteriana, da nossa igreja. Funciona lá, atendendo pessoas da comunidade. Comemorando o Dia Internacional da Mulher. Muitas mulheres foram nesse dia, não crentes, para participar conosco. Nosso Ministério de Louvor. Apresentação teatral da Páscoa. Evangelizando adultos numa escola da cidade. Departamental da SAF no Lá Não Crente. Na casa de uma sócia também, da igreja. Departamental da SAF no bairro Liberdade, que é um bairro distante. Bairro pobre da cidade. Orando pela derrubada do muro. Quando a gente comprou a casa, a gente derrubou esse muro para unir os dois imóveis, né? Aí a nossa congregação, derrubando o muro. A turma do mutirão que foi nos ajudar na derrubada do muro. A turma de trabalhadores. Aí a casa que nós compramos, conhecendo o interior da casa. Essa casa foi comprada porque nós não temos espaço para a escola bíblica dominical. E agora a gente comprou essa casa para que a gente possa ter esse espaço para acolher crianças, adolescentes, jovens, que a gente não tinha. Nós tivemos aqui no mês de julho, não sei se aqui se lembram, né, pedindo a cooperação dos irmãos, e nós, pela graça de Deus, conseguimos comprar essa casa por 220 mil. Foi uma jornada bastante desafiadora, mas Deus nos deu esse presente, essa casa, uma congregação pobre, carente, também com dificuldades, mas Deus nos deu esse presente. A gente conseguiu através da doação dos irmãos aqui da igreja, irmãos de outras igrejas onde a gente passou, nos ajudaram. E a gente conseguiu também um empréstimo com o Supremo Conselho e uma doação, né? Uma doação para a gente pagar esse empréstimo, e a gente conseguiu então comprar essa casa. Mas ainda faltam adequações, né? A gente precisa adequar a casa para a realidade de atender as crianças, os jovens, adolescentes, atender o contexto de escola bíblica dominical. Né? E são muitos desafios ainda, de colocar pisos, né? de restauração, de adequação. Então, a gente pede aos irmãos que orem por nós, né, e que também sejam nossos parceiros, nos ajudando nesse empreendimento, nesse grande desafio, né, que é ali no sul do Pará. Tudo lá é mais difícil, não sei quem conhece o Pará aqui, tudo lá é mais caro, é mais desafiador, e a gente precisa da oração e do apoio dos irmãos. Né. Eu vou passar a palavra para você, Eli. Graça e paz. Eu vi no cartazinho divulgando, só salientando o que ele falou, que ele não falou, melhor dizendo, nós somos mantidos pela empresa Casa da Roça. Nosso sustento pastoral vem da empresa Casa da Roça, que é a nossa parceira nesse ministério. Nós estamos filiados à Igreja Presbiteriana de Xinguara, no sul do Pará. E nosso desafio, na verdade, nós estamos aqui para dizer que todo o investimento é feito na obra missionária, porque o sustento familiar, Deus, quando levou a gente para lá, já tínhamos, então, garantido. A gente sabia que o desafio era enorme, né? E eu também, como missionária, fiz IBEL, e depois fiz pedagogia, então está no sangue, né, no meu coração, quando eu olho para aqueles espaços agora enormes que a gente tem, e o desafio agora é de encher aqueles espaços de criança. Daqui talvez mais um ano, mais ou menos, a gente volta novamente aí com esses espaços vazios para mostrar para vocês o quanto Deus vai ouvir, já ouviu, né? Porque nós, em um ano, a gente conseguiu levantar recursos, né? De 220 mil para fazer a compra da casa. Então, daqui a um ano, Deus vai nos abençoar também para que a gente possa equipar toda a parte pedagógica, da estrutura, adequar com móveis, com
cadeiras, precisamos de uma boa impressora para que a gente possa fazer a parte pedagógica bem atrativa. Vamos fazer também um pátio com circuito bíblico para atender as crianças. Vamos fazer uma fachada bonita também, porque nós estamos no centro da cidade. E a gente sabe que tudo que a gente oferecer de novo na questão pedagógica também é novidade para atrair as nossas crianças. E já foi provado em um dos cursos da PEC que uma vez nós fizemos, foi provado que você alcança as crianças e as crianças trazem a família. Então, ore para esse projeto. Nós vamos focar agora no evangelismo com as crianças. Em especial, nós queremos trabalhar com a importância da escola bíblica dominical no domingo. Para isso, a gente tem que ter um espaço acolhedor e atrativo para as nossas crianças, sobretudo com pessoas bem preparadas. E nós já começamos os treinamentos para o pessoal que está conosco, para que a gente possa estar, então, sendo o que o pastor pregou aqui, né? Uma bênção na evangelização urbana. Então, não esqueça de orar. Você vai receber um cartazinho aí no final com o nome, e coloca dentro de sua Bíblia, né? E esteja sempre lembrando de nós. E depois, na oportunidade que nós estivermos vindo visitar os parentes, a gente também tenta voltar novamente para trazer novos resultados. Muito obrigada. Nós agradecemos ao pastor Arildo pela oportunidade que nos deu de falar do nosso projeto. Também agradecemos à igreja por nos ouvir, né, o conselho da igreja por nos apoiar também. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos, tá bom? No nosso cartãozinho aí tem o nosso Pix, o Pix da congregação, tá? Para você nos apoiar, nos ajudar. E a gente louva a Deus pela sua vida, né, que você seja um nosso parceiro lá nesse trabalho missionário ali no sul do Pará. Tá? Muito obrigado, que Deus nos abençoe.